Ontem, nós começamos essa história e eu quero, inclusive, agradecer a nossa produção, a Grazi, que é a nossa produtora, que conseguiu encontrar essa história, trazer pra gente. Nós iniciamos o dia ontem com o desaparecimento dessa jovem. Daí então, conversamos com a família, a Flávia esteve no local e começou uma busca pelo corpo dessa jovem de 22 anos que foi covardemente, cruelmente assassinada ontem à tarde. O desfecho dessa história foi trágico e foi encontrado o corpo dela lá no bairro do Gramame. Vamos conferir. O grito de desespero foi ao reconhecer o corpo da prima. A identificação foi feita através de uma foto apresentada pela perícia de uma das tatuagens de Patrícia Roberta. A vítima, de 22 anos, estava desaparecida desde o último domingo. Ela teria vindo na sexta-feira de Caruaru visitar um amigo de infância, Jonathan Henrique, principal suspeito do crime. Ela conhecia ele há mais de 10 anos, assim, coisa de colégio. Aí perdeu os contatos. Quando foi depois, só em redes sociais, se falando. Aí ela pegou um final de semana e disse que ele tinha convidado nas redes sociais para ela vir fazer essa viagem. A última vez que a mãe teve contato com ela foi no domingo pela manhã. Por meio de mensagens, Patrícia avisa que Jonathan a deixou trancada no apartamento no sábado. No domingo, às 11h15 da manhã, a mãe pergunta: "E aí, filha, apareceu?" E ela responde: "Até agora nada." Ao meio-dia, Patrícia teria dito que Jonathan chegou e avisa a mãe que ele vai com ela para Caruaru e que ele comprou as passagens. Depois disso, Patrícia parou de conversar com a mãe. Preocupados, os pais de Patrícia vieram de Caruaru a João Pessoa, na tentativa de encontrá-la. A gente, ao chegar ontem e prestar as informações à Polícia Civil e pedir que viesse conosco aqui, devido ao horário, disseram que não podia mais entrar. Eu digo, certo, mas vamos lá para ver, a gente tem um endereço todo. Sério, que eu me acalmasse, viesse de manhã que ia encontrar a nossa filha. Uma testemunha teria visto o suspeito carregando algo estranho em um carrinho de mão, o que parecia ser um cadáver. O suspeito teria desistido do carrinho e foi flagrado por câmeras carregando de moto algo parecido com um corpo. Depois de ser flagrado pelas câmeras de segurança, o suspeito teria vindo de moto até esta área de Matagal, que fica a mais ou menos 2 quilômetros do apartamento dele. A polícia acredita que ele tenha tentado jogar o corpo da vítima neste barranco, que acabou ficando preso em um tronco da árvore. A área foi isolada pela perícia, que acredita que a vítima tenha sido morta há pelo menos 48 horas. Sem marcas de agressões por arma de fogo ou arma branca, a perita trabalha com a hipótese de asfixia. Lesões por projétil de arma de fogo, lesões por arma branca, não tem. Não tem. Afundamento de crânio, também não observei. Ela recebeu pancada na cabeça, não consegui observar isso na análise aqui no local. Então, eu estou trabalhando inicialmente com a hipótese de uma asfixia mecânica. A perita destacou ainda o perfil psicológico do criminoso, com indícios de ser uma pessoa fria e muito organizada. Era extremamente organizado, o corpo estava com 2 camadas de lençol. O rosto, além das 2 camadas de lençol, tinha uma toalha e um saco plástico sobre, os pés estavam amarrados e o saco que recobria tudo isso era um saco de colchão, que com certeza eu não vi colchão novo na residência, então ele foi buscar isso para poder fazer em algum outro lugar. Então ele teve um tempo para esse preparo, enrolou todo o colchão e com fios ainda uniu tudo isso. Então, estava extremamente organizado. Isso é uma característica importantíssima da personalidade. O carrinho de mão foi encontrado em um terreno com roupas que podem ter sido usadas pela vítima. No apartamento do suspeito, ainda foram encontrados objetos de ocultismo e, segundo a perita Amanda Mello, escritos perturbadores, além de uma lista com o nome de pelo menos 20 mulheres, entre elas o nome de Patrícia. Quem vai conduzir as investigações é o delegado de polícia. Mas, na minha humilde observação, eu analisaria casos anteriores de garotas desaparecidas aqui, até pelo modus operandi, garota que vem de outro estado. E porque eu achei lá na casa uma lista com nome de mulheres.
E entre esse nome de mulheres tinha o nome da Patrícia. Pode significar nada, mas pode significar alguma coisa. E é nesse alguma coisa que muitas vezes a gente encontra algo muito maior. O corpo deve passar por necrópsia na tarde desta quarta-feira, que irá determinar a causa-morte. Já a polícia ainda tenta localizar o suspeito. Agora a investigação com o doutor Emílio, com o doutor Carrobert e as nossas equipes que estão nas ruas e aguardando ainda quem estiver nos assistindo que puder denunciar, denuncie, ou que ele mesmo se entregue para que tudo seja esclarecido. Vamos falar ao vivo agora com Flávio Fernandes, que desde ontem começou a acompanhar essa história macabra, tá, do desaparecimento da Patrícia Roberta. E com todos os detalhes aqui na Rede Tambaú de Comunicação, começamos de manhã, fomos pelo programa de Erli, seguimos pelo de Fernando Albuquerque até o Tambaú da Gente noite, para trazer o desfecho trágico dessa história. Flávio, mais uma vez, vai trazer um arremate aí de tudo que já foi repassado. Flávio, alguma informação nova? Bom dia, fique à vontade. Oi, vamos se comunicar por aqui pelo telefone. Olha, Jaceline, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Aqui, olha, ao lado da Delegacia de Homicídios está a moto utilizada pelo Jonathan Henrique dos Santos, de 23 anos, o principal suspeito. A moto que aparece na imagem do circuito de segurança de um condomínio lá de Gramame é justamente essa, NPS 2151, uma Honda Titan, uma Fan 150 preta. Foi essa moto utilizada para carregar o corpo da jovem Patrícia Roberta, de 22 anos. O corpo foi encontrado na tarde desta terça-feira, início da tarde, em uma região de mata do bairro Novo Geisel, zona sul aqui de João Pessoa. E no final da noite, a Polícia Militar do Estado da Paraíba, em um trabalho de excelência, através dos homens do 5º Batalhão, conseguiu prender o Jonathan Henrique, além de um amigo dele, o Marcos. Na verdade, a polícia chegou primeiro ao Marcos, que foi encontrado no bairro dos Bancários, com a moto utilizada no crime, e em seguida o Marcos entregou o local onde o Jonathan estava, lá no bairro de Mangabeira 3. Ele foi preso, não reagiu à prisão e foi conduzido aqui para a central de polícia, onde foi ouvido. O Marcos também foi ouvido, assinou um termo circunstanciado de ocorrência e foi liberado ainda na noite desta terça-feira. Ao meu lado está o Coronel Barros, comandante do 5º Batalhão. Aqui a gente já parabeniza pelo trabalho. Parabéns, Coronel, a todos os homens do 5º Batalhão que se empenharam neste trabalho e conseguiram, vamos dizer assim, elucidar, digamos, em parte esse caso, já que suspeito ainda deverá ser ouvido, deverá ser julgado, mas a parte da polícia foi feita. Bom dia, Flávio, bom dia a todos. De fato, encontrar a Patrícia era uma necessidade e todas as equipes se empenharam, não só a nossa, mas as equipes da Polícia Civil, da perícia, do Corpo de Bombeiros, enfim. Encontramos a Patrícia. E daí precisávamos encontrar o principal suspeito, o principal acusado, que é o Jonathan. E ele foi localizado por uma de nossas equipes após a condução de um amigo dele, de fato, como você disse, dos bancários, que é o Marcos, que estará respondendo, né, em liberdade, respondeu a um termo circunstanciado. E a partir de agora as investigações elas vão ditar toda a cena do crime, como foi realizada, né? E vamos dizer assim, de fato, elucidar esse crime bárbaro aí. Coronel, ontem à tarde o senhor esteve em campo junto com seus homens e encontraram o corpo. Não era o que vocês esperavam, inclusive nem foi no local onde se imaginava, onde estavam sendo realizadas as primeiras buscas. Deixa eu tentar entrar aqui, porque chove nesse momento, para ajudar aqui no trabalho. E ontem vocês se depararam com um corpo naquele barranco, uma cena lastimável, uma jovem cheia de vida, mas que infelizmente foi morta dessa forma. E o senhor, inclusive, estava lá à frente desse trabalho, foi o responsável por encontrar aquele corpo, não é isso, Coronel? Eu infelizmente ou felizmente fui a pessoa que se deparou com o corpo, né? Nós recebemos informações sobre a localidade e quando dividi as equipes, eu fui quem encontrei o corpo. Por todas as características, por toda a cena que nós já tínhamos, inclusive em vídeo, que já tinha sido descrito por vizinhos sobre
as primeiras tentativas, né, do suspeito em de alguma forma ocultar esse corpo. E assim que eu me deparei com a visão, nós acreditávamos, tínhamos praticamente certeza que era ela, e foi confirmado pela perícia, Flávio. Coronel, e no momento da prisão, como foi a reação do Jonathan? A equipe que estava no local, que chegou à prisão, com a equipe nossa da Força Tática, né, de forma que não houve reação da parte dele, uma frieza que infelizmente ela é natural em criminosos ou suspeitos de crime dessa natureza, né? E ele naturalmente nada falou, e também, pelo que me consta, orientado, né? Deve falar apenas durante a investigação ou até em juízo, né? Nós não sabemos. A partir de agora, com a Polícia Civil, que já estava empenhada conosco também desde o início, a prisão temporária dele já estava expedida quando nós o prendemos. Enfim, nós acreditamos que nas próximas horas teremos uma elucidação maior e logicamente, um posicionamento da nossa co-irmã Polícia Civil. Um outro personagem surgiu na história, foi o Marcos. Ele foi a primeira pessoa a ser presa, inclusive quase que foi linchado pela população, que ainda chegou a agredi-lo fisicamente. É verdade. Essa comoção social, um crime dessa natureza, naturalmente a população ela se revolta, né? E o Marcos tem uma ligação muito estreita com o acusado, com o Jonathan, e estava com o controle, né, da moto, e foi ele que, nós praticamente tivemos que tirar até para salvaguardar a vida dele, lá dos bancários. Então ele foi retirado de lá, e quando isso aconteceu, ele começou a falar assim, não, eu sei onde ele está, eu sei onde a moto está, e aí as equipes chegaram até o Jonathan. Agora, tem a história de uma suposta namorada, ele relatou alguma coisa, o senhor tomou conhecimento de uma suposta namorada do Jonathan, Coronel? Flávio, teve uma pessoa que procurou a delegacia, procurou inclusive o delegado, o Dr. Carlos Roberto, até antes da prisão do Jonathan, né, apresentou-se a ele dizendo que esteve com ele, de fato. Estaria grávida, inclusive? Esses detalhes aí eu prefiro que o próprio, tanto o doutor Emília como o doutor Carlos Roberto, falem sobre o assunto. Mas que houve uma apresentação voluntária, espontânea, para prestar um depoimento, houve. Eu tinha conhecimento disso. Agora, se há participação ou não, ou qual é a participação, nós não sabemos e, mais uma vez, ficará para a investigação. O que foi encontrado no local onde o Jonathan estava, lá no bairro de Mangabeira? A informação que tinha mais material de ocultismo, até brinquedos eróticos. O senhor tem essa informação? Flávio, a equipe de fato relata que alguns objetos foram encontrados, né? Mas em relação peculiaridade de cada um. E a destinação, aí não nos cabe falar sobre isso. Devem ter sido apresentados e também serão objetos de investigação. Lá, nem o Jonathan, nem o Marcos disseram nada. O Marcos teve a participação em dizer onde o Jonathan estava. Isso. Mas o Jonathan praticamente não falou nada. Coronel, obrigado pela sua participação e mais uma vez parabéns, pelo seu trabalho. À disposição, nós é que agradecemos pela divulgação, é o que nos ajuda. E as pessoas começaram a ligar, então encontramos a Patrícia e chegamos no Jonathan também por causa de vocês. Muito obrigado. Ok, muito obrigado. E a gente tem, inclusive, Jacelino, uma reportagem feita com a família de Patrícia lá na cidade de Caruaru, no estado de Pernambuco, que mostra o desespero dos parentes ao tomarem conhecimento da morte da garota. Vamos acompanhar. Na casa da avó de Patrícia, os familiares estavam inconsoláveis. A notícia da morte da jovem de 22 anos chocou a todos. A avó estava desesperada, isso porque a neta era bastante ligada à família. Patrícia foi casada e, como tinha se separado do companheiro, estava morando sozinha no bairro do Salgado. Quando soube da viagem da sobrinha, a tia questionou o motivo da viagem. Eu fiquei sabendo só, a Patrícia viajou para João Pessoa, para passar o final de semana lá com um amigo e no final de semana na praia. Aí tudo bem, mas eu fiquei um pouco preocupada. Não é para que a Patrícia foi, mas tudo bem, ela jovem, 22 anos de maior. Aí
Quando foi no domingo, não, quando foi ontem pela manhã, eu estava trabalhando, a minha irmã ligou desesperada, dizendo que desde o domingo, de meu dia, que não tinha mais contato com ela, o telefone estava desligado, não tinha mais notícia dela, no maior desespero. Essa é a escola que Patrícia estudou com o suspeito de cometer o crime. De acordo com informações dos familiares, em um outro momento, o colega já chegou a dormir na casa da avó de Patrícia e que os familiares jamais imaginaram que algo desse tipo poderia acontecer. A família está abalada com a situação, principalmente porque desde o desaparecimento da jovem surgiram várias histórias fantasiosas na internet sobre o caso. E assim, eu queria dizer que o pessoal deixa de julgar, porque tem tanta coisa na internet, o povo julga tanto, que se colocasse no lugar do outro. Porque quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente sente a dor e para de tanto criticar, de tanto falar, gente. Ainda em João Pessoa, a jovem ligou para a avó que faz aniversário na próxima sexta-feira e chegou a combinar que no próximo domingo estaria junto com a família para comemorar a data. Ela ligou para minha mãe, dizendo assim: vovó, eu vim aqui tomar banho de praia e domingo eu tô aí pra gente comemorar seu aniversário, porque minha mãe completa 70 anos, sexta-feira. E nós estávamos planejando para almoçar todo mundo com ela aqui domingo. Aí ela disse: vovó, eu tô aí domingo pra gente comemorar seu aniversário. Eu amo a senhora. É isso, Jaceline. Olha, inclusive, a gente vai continuar acompanhando este caso, vai tentar conversar com o delegado que está acompanhando esse caso e que ouviu o Jonathan na noite desta terça-feira. E, claro, a gente traz mais informações ao longo da nossa programação. E, claro, às 11 da manhã a gente vai trazer um apanhado, desde o encontro do corpo até a prisão do Jonathan na noite desta terça-feira. Agora, é importante destacar a fala da perita Amanda Mello, que disse que o corpo terá que ficar refrigerado por cerca de 24 horas para que novos exames possam ser realizados. Lá no local onde o corpo foi encontrado, a cerca de 2 quilômetros do apartamento do Jonathan, o corpo ficou, vamos dizer, preso em uma vegetação. Na verdade, no local existe um barranco com cerca de 10 metros de profundidade e, ao que tudo indica, a intenção dele era arremessar o corpo ladeira abaixo, vamos dizer assim, barranco abaixo, mas o corpo ficou preso em um arbusto, por isso que foi mais fácil encontrá-lo durante as buscas realizadas pela polícia militar. A perita Amanda Mello disse que o corpo foi bem organizado, assim foi o termo que ela utilizou. Por que organizado? Porque o corpo estava enrolado em 2 lençóis e a cabeça, além dos 2 lençóis, ainda estava enrolada com uma toalha. E depois dos 2 lençóis e da toalha, ele enrolou um plástico no corpo e passou fita adesiva, ou seja, ele fez de uma forma que dificultasse o achado desse corpo, já que ele não exalaria com facilidade qualquer odor. Inclusive, só depois que foi aberta a embalagem, vamos dizer assim, onde o corpo estava, esse plástico, foi possível identificar que o corpo, que na verdade Patrícia foi morta há cerca de 48 horas daquele momento, ou seja, no domingo ou na madrugada da segunda. Ela não foi morta na madrugada da terça-feira como a gente imaginava. Ela já tinha mais de 48 horas que já estava morta e o corpo, inclusive, já estava em avançado estado de decomposição. No corpo, a perícia não encontrou marcas de faca, de tiros, nem de agressão física. A perita Amanda Mello acredita que a jovem Patrícia foi morta por asfixia através de esganadura, mas só uma perícia mais detalhada é quem vai identificar a real causa da morte. E a motivação ainda não se sabe o que teria provocado. O que tudo leva a crer é que ela tenha sido vítima de um ritual de ocultismo. Eu volto contigo. A motivação, bota aí, por favor, se tiver pelo menos imagem da prisão aí de Jonas, coloca aí, por favor. Eu vou dizer o motivo do assassinato da jovem. Crueldade, covardia, um vagabundo desse tamanho, sem trabalhar dentro de casa, usando um computador. Mente vazia é a oficina do diabo.
Infelizmente, o que acontece hoje com muitos jovens é mente vazia, é num computador 24 horas. Aí, quem tem a má índole, quem nasce com instinto de cão, quem nasce com a má índole, com vontade de matar, com sede de matar, só aumenta com o passar dos anos. A aparência desse cara, a gente já olha pra cara dele, a gente já olha, cara não, pro focinho dele. Que vagabundo não tem cara não, vagabundo tem focinho. A gente já olha pro focinho dele e já vê que ele não vale nada. Aí tá aí, ontem, quando a história começou a se desenrolar, pode deixar as imagens do Jonas aí seguindo, da prisão, imagens da família, pode deixar aí as imagens do crime, Igor, por favor, em tela cheia. Aí, ontem, quando os pais de Patrícia foram tomar satisfação com os pais desse vagabundo aí, quase que eles apanhavam. Aí eu pergunto, esse vagabundo aí tem mãe, mas mesmo ele preso, a mãe dele vai poder visitá-lo no presídio. E a mãe de Patrícia, como é que vai ficar? Perdeu a filha num final de semana e ainda por cima está com culpa. Por quê? Porque a menina pediu para não dizer o pai e ela não disse, para proteger a filha. Quero dizer primeiro a mãe de Patrícia, não se sinta culpada porque você não contou a seu marido. Porque a senhora fez para proteger sua filha. Infelizmente, não conseguiu proteger porque a senhora não tinha noção do vagabundo que estava com sua filha, de quem ele era, de como ele era. Usou-se de um ritual de ocultismo para praticar um ato macabro. Tirou a vida de uma jovem de 22 anos, cheia de sonhos, de boa índole, uma menina de bem, de família, que acreditou numa amizade com um canalha desse de mais de 10 anos. Ela não conheceu ele na internet, saiu por aí vindo conversar com ele, não. Ela conhece ele há 10 anos. Inclusive, segundo informações, esse vagabundo já estudou em Pernambuco. Então tinha um laço de amizade. Planejou tudo. Ele planejou, ele é frio. Ele planejou tudo. Primeiro ele foi, pegou a capa de um colchão, plástico que se cobre um colchão, deixou em casa. Depois ele foi no caderninho de anotação dele, que tinha um nome de várias vítimas. Várias potenciais vítimas. Ele tinha um nome num caderno. Talvez, se não fosse a rapidez, a dedicação e a inteligência da polícia da Paraíba, aliada a boas informações, porque a polícia só chegou nesse vagabundo aí de camisa branca, que é amigo dele, por causa da informação do povo. O povo liga, passa a informação, porque é de fonte segura que eu tô dizendo pra vocês. Uma pessoa da comunidade passou a informação e a informação chegou até a polícia. É por isso que eu digo aqui todos os dias, eu dou meu telefone, 988-66-5887. Pode confiar em mim. Que a gente passa informação, a gente recebe informação e não diz a fonte. É um direito do jornalista. Graças à informação de vocês, a polícia chegou na prisão do assassino de Patrícia. Se não fosse o povo, se não fosse a população, inclusive não se falou aí, mas eu vou contar, porque eu não sou baú para guardar segredo, não. Ele tem um caso com um homossexual que mora ali por trás do Extra, supermercado que fica no bairro dos Bancários. Depois que matou Patrícia, ele foi pra lá se esconder. Ficou até 10 horas da noite. Às 10 horas da noite saiu na motocicleta, a motocicleta quebrou. Ele consertou a motocicleta em frente ao prédio, deu linha na pipa. Eu vou provar o que eu tô dizendo através dessa matéria que vai pro aí, ó. Bota aí. A polícia continuou o trabalho no caso noite adentro. Recebeu informações sobre um possível envolvido com o crime. Foi direto para esse prédio que fica no bairro Jardim Cidade Universitária e conduziu o homem para prestar depoimento na delegacia. Pronto, a gente recebeu essa informação de populares, teriam segurado uma pessoa também envolvida no crime, certo? Envolvendo a jovem que foi encontrada, né, hoje no Novo Gás.
A gente veio verificar a situação e estamos conduzindo a pessoa com algumas informações para ele prestar depoimento junto a homicídios agora. O principal suspeito de ser o responsável da morte de Patrícia Roberta também foi localizado, só que no bairro de Mangabeira 3, zona sul da capital. A polícia encontrou o suspeito deitado na casa de um amigo. Jonathan Henrique dos Santos, de 23 anos, não reagiu. Tratamos inicialmente a motocicleta que estava ao final do corredor e posteriormente, fazendo a varredura na residência, em um dos cômodos foi encontrado o Jonathan, deitado em um colchão. Além de prender o suspeito, a polícia ainda apreendeu uma moto e materiais que podem ajudar nas investigações. Entre eles, anotações que devem ser analisadas. Uma delas, uma espécie de bilhete onde o suspeito se diz inocente. Além disso, um caderno com anotações de metas e objetivos. A lista com mais de 20 tópicos traz pontos como reformar a casa, criar um escritório, adquirir CNH e também desejos mais específicos, como cobrir a tatuagem de demônio do braço esquerdo, virar um detector de mentiras vivo e comprar materiais como uma katana, uma espécie de espada japonesa, e um nunchaku, que é outra espécie de arma. Ontem também foram encontrados livros que podem ser relacionados a Jonathan. Entre eles, conteúdos literários com temas que envolvem bruxos, vampiros, hipnose e crimes. Vem cá, traz daqui pro ar. Vocês viram que eu coloquei? Igor, obrigada pelas imagens. Coloca aí, Igor, em tela cheia. Vocês viram a matéria aqui? Que eu tava dizendo que foi premeditado? Eu disse ontem, inclusive, numa live com o Hildo Pereira, essa informação eu tinha ontem, sobre a tatuagem do diabo que ele tinha no corpo. Eu não sabia exatamente onde era a tatuagem. Mas eu sabia porque a pessoa me passava, Jaceline, ele tem uma tatuagem do diabo no corpo. Ele pratica uma religião chamada ocultismo. E tá aí a prova aí, ó. Ou seja, ele tinha tudo planejado. Ele estava com tudo nas mãos para praticar o que ele achava que era um crime perfeito. Detector de mentira. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Eu só espero que agora não venha. Não, porque ele tem aqui um atestado que é doido. Que não é sempre assim? Se tem problema psicológico. Olha aqui, olha. Bota aqui. Ô, Igor, tem como trazer essa imagem que você do vídeo que ele diz? Olha aqui, ó. Metas e objetivos. Presta atenção. Reformar a casa e transformar em um duplex ou triplex. Ambicioso, viu? Aí, vamos lá. Adquirir CNH AB. Por quê? CNH AB. Porque ele precisava dirigir para cometer os crimes com mais dedicação, com mais... olha aqui, ó. Tem uma aqui que eu não vou nem nem ler a última. Ele queria aumentar, mas eu vou dizer, a última diz que ele queria aumentar o órgão sexual dele. Ele queria aumentar o órgão sexual dele. Pra quê? Será que também iria praticar estupros por aí? Olha, com essa eu vou pro intervalo. Pense num crime bárbaro. Eu acredito que a polícia da Paraíba não vai deixar esse vagabundo sair da prisão. É pra apodrecer na cadeia. Eu volto já.